Carol Bobô, Kuoshu Titum, Oshu Arenã. Bom dia a todos. Bom novo mês, mês de março. Kininu Oshu Arenã, que me vem esse mês de março. Puelo mi axé orixá mi, puelo mi wa obon axé orixá bobô, puelo wa obon tiorimi. Que esteja comigo a força de todos os orixás, que esteja comigo a sabedoria e a força do meu orixá, que esteja comigo a sabedoria do meu ori. Oxuarenã é o mês do rito de passagem dos Omodé Ocorim para Ocorim, das crianças meninos fazer o rito de passagem para se tornarem homens. É o mês de Odudu, o pigmento negro, né? De Oduduá, aquela que traz o pigmento negro, e a Abé, a mãe que presenteia Odudu, o pigmento negro, não no Brasil, mas em África, especificamente Nigéria, para os Yorubás, existe uma coisa chamada Elé Awo, que fica no fundo do terreno, a casa da tinta, a casa das cores, né? Aonde esse pigmento, o dudu, né, que é do carvão vegetal, também o age, também lá se encontra o Ossu, Ossum, Irossum, Yorossum, Ofum, o Igi, o Ewe, todas as cores, que é responsável pelo progresso e prosperidade daquela casa, onde está ligado aos ancestrais, né? Então, sempre se dá satisfação na casa das tintas, que seria aonde está ligado as cores ancestrais para a pintura do rito de passagem do Ocorim, o modelo Ocorim, para o Curim para ser homem, da Omodé Obinrim, para também ser feito o rito de passagem da menina, para se tornar Obinrim, se tornar mulher, e então poder casar-se, né? E a Odudu, ou Duduá, né? A Yaunlá, a mãe da grande cabaça, né? Ela deu de presente Ileuá, a beleza, Oduduará, Odudu, a pele negra, deu inteligência, deu progresso, felicidade, saúde, com esta cor. Muita gente diz assim, então só os Odudus, os Aradudu, são agraciados pelo orixá? Não, o Arapupuá, o Arafunfum, todas as pessoas que têm ligação com o orixá. Mas o Odudu, nesse caso, a Odudu é a cor Odudu, a qual são feitas pinturas de iniciação do rito de passagem para essas pessoas. Então, não é preconceito que só o Ará ou Dudu são os mais evoluídos ou serão iniciados no orixá. Serão Ibá orixá, né? Mas também os Arapupoá, os Arafum, aqueles que têm ligação no seu Ipori ao orixá. Ipori, Ipori placenta. Disse que esse mês da iniciação, do rito de passagem dos meninos, também existe muito nascimento. E esse nascimento, as crianças que vêm empelicadas com a pele, a placenta colada, são chamadas de abicu, nascidos para morrer ou com circulares, mas isso é um outro assunto.
Hoje nós vamos falar do rito de passagem, né? Então, a criança nasceu, o seu ipori, né, é a placenta. A primeira ritual de morte que é feito em África é plantar, enterrar, né, a placenta próximo à Casa das Tintas, que é uma satisfação aos ancestrais, né, daquela família, que a criança em si, e sim, é nascida. Né? O umbigo, né, que também é chamado de pin, que seria o primeiro estômago, a primeira boca, né, ele é dividido em 3 partes. Né? Uma parte plantada na palmeira, que vai ser plantada palmeira de dendezeiro, né, um dendezeiro, que vai ser plantada para aquela criança. A outra parte é guardada pela mãe e a outra parte é para iniciação do olori, né, do ebori dessa pessoa. Então vamos voltar ao ipori placenta. Né? Então ela é enterrada próximo à Casa das Tintas de Leawon, que vai juntar e dar satisfação aos orixás, que aquela criança é nascida. E é feito o primeiro irissum. A palavra irissum para nós é bem comum aqui no sul como rito de morte. Em África, irissum é a primeira morte, que é plantar a placenta. Quando tu morre para proteção do útero de sua mãe, né, e aquela placenta que te envolveu, trazendo a tua origem genética, teu ipori, né, ela é plantada próximo à Casa da Tinta, Ileawon, né, aonde existe todos os pós e pigmentos para a pintura das criaturas dessa casa nos ritos de passagem ou nas iniciações. Agora ficou mais claro, né? Então, a primeira morte é o irissum, aonde é feito o plantio da placenta. O aié, né? Laiê é plantar na árvore Igi Epopoá, que é a árvore do dendezeiro, a árvore do azeite, a árvore do Epopuá, a árvore do vermelho, né? Igi Dendê, né? Igi, a árvore do dendê, né? Onde é plantado uma parte do ipori. A outra parte do ipori vai ser usada do umbigo, ipori umbigo, não ipori mais placenta, já foi feito o irissum. Aí, uma parte vai ser plantada no igi dendê, na árvore do dendezeiro, que vai ser plantada em nome dessa criança, pedindo que o orixá, que é o dono do umbigo, ligue ele ao Orun e que ele cresça forte e belo como aquela palmeira vai crescer. Né? O dono do umbigo, tudo que é oblongo pertence a Dan. Então, o umbigo pertence a Dan. O ipori placenta pertence aos ancestrais, porque é a parte deles que está retornando à Terra, ao lado da Casa da Tinta. Ilé Awon, Casa das Cores, que diz que essa Casa das Cores, se não bem tratada, destrói todo um grupo familiar, porque ali contém todo o poder e magia daquela família. Isso no rito Ibilé, né? Familiar, rito familiar. Falando sobre isso, existem várias formas de rito. Rito familiar, aonde as pessoas de uma mesma família cultuam um determinado orixá e uma corte desse orixá, e aonde todos os seus nascidos Ibi são dedicados primariamente já ao culto desse orixá. Né? Então, existe o culto Ibilé, existe o Lessé Orixá, que daí é na casa maior,
Elegiga Lessé Orixá, a casa grande, onde está a ligação do orixá, e lá os sacerdotes, então, fazem os seus rituais e coordenam toda a tribo, mas cada casa, Ibilé, vem com o seu rito particular. Então, plantamos a placenta ao lado da casa da tinta, pedaço do umbigo na palmeira. O outro pedaço é guardado com a mãe, que é a ligação dela com o seu filho, com o seu homon, né? E a outra parte é usada no rito do ebori. Ebori, bori, cobrir, ebori, saudar a cobertura da cabeça, né? E aí feito com essa parte do umbigo, um rito todo particular de cada Ibiri Axé. Né? Então a criança vai passar pela sua primeira Irissum, que é a devolução do Ipori aos ancestrais, dando satisfação que aquele que estava ali encapsulado vive. Né? Lá é. Segundo rito de morte, aonde a criança morre para a infância e nasce para a idade adulta, que é o rito de passagem, que é feito nesse mês de Oxearenã, mês de março. Então, as crianças meninos são feito o rito de passagem neste mês de março em África, Nigéria, especificamente na tribo Yorubá. Então, acho que ficou claro essa situação. Depois, a criança, ela vai ser iniciada ao orixá, aliás, a Ibili Axé, todos são iniciados ou dedicados ao culto daquele orixá específico da família. Se a criança for iniciada no Elegigá, né, na casa grande, junto dos sacerdotes, daí ela tem uma iniciação específica onde ela vai se dedicar plena e totalmente ao orixá 24 horas por dia. Daí é a terceira morte, aonde ela passa de existir para a família, né, e Tumbi renasce, né, no orixá, Tumbi orixá. E daí ela passa a viver naquele novo universo, não perde o contato com a família, não perde o respeito, nem tanto a amizade, né? Porque, na verdade, ele não deve nada a essa família, a não ser a existência dele na face da terra, né, gente? Então ele deve muito. Então esse é primeira morte, que é o nascimento, e o Ipori, que é dada a satisfação, que é o Irissum, o rito de passagem no Oxearenã, no mês de março, para os meninos. Omodé, Ocorim, viram Ocorim, viram homenzinhos. E depois no rito de iniciação, Tumbi, se é feito no Elegigá, aonde ele é dedicado ao orixá. Essa é mais uma morte. E a última morte, quando ele retorna à casa de Olorum, Olorum, que é feito então o rito do Axexê. Né? Axexê, desmagnetizar, desimantar, libertar, o Emi, que quando ele nasceu ele recebeu o Emi, o hálito divino de Olorum. Então esse, antigamente se dizia, perdeu o ar, lhe foi roubado o ar quando morria, e recebeu o ar quando nasceu. Emi e Emi, né? Hálito divino. Então ele retorna e é feito então o Axexê, né? E esse Axexê, ele pode durar de 3 a 9 dias. Quem instituiu o rito do Axexê foi Oiá. Nós já falamos sobre isso, ela é filha de Oxorian, perdeu a memória por ser muito abusada e foi largada no meio da floresta, criado por Adulucê, e Adulucê mortal, que era preterido pela sua tribo
Assim, homem que não casa, homem que não tem filhos, que não prolifera, ele não é bem visto na cultura tribal de certos lugares na África. E esse homem passou a viver no fundo da floresta, também ele conhecido como Ibo, Odé Ibo, o caçador, né, o solitário, adulucê, que vive sozinho. Quando ele envelheceu e percebeu que a filha não envelhecia, ele percebeu então que ele estava criando uma orixá, esta orixá Oyá, apaixonada por esse pai chamado Adulucê. Quando ele descobre que o pai é Oxóguian, leva ela até ele, aonde recebe dele, Oyá recebe de Oxóguian, né, a vara do Inxã, que é referente a Exegun e Jibô, a Guerra das Varas, que nós também já falamos, né? Então, Oyá passa a ser a senhora do Inxã. Os filhos dela, os Eguns, 9, são chamados de Omo Inxã, porque são os filhos da vara, a vara que Oyá ganhou de Oxóguian. Adulucê, então, seu pai mortal, pai adotivo, ao qual Oyá amava muito, que ele ensinou a ela a arte da espreita, da caça, da guerra e de como se portar. Né? Quando ele morreu, Oyá entrou em uma tristeza muito profunda e chamou Odene Nu, NN Bobo, chamou todos os caçadores cantam, porque assim, no rito de Axexê, né, dos caçadores, existia uma comemoração onde todos os caçadores cantavam. Como ele era preterido, eles não cantariam para ele. E, consequentemente, ele não encontraria o próprio Orum. E a Messão Orum Omomade, a mãe dos 9 Oruns, que também é Oyá. Né? Então, Oyá é a mãe que nos manda para o nosso Orum compatível de evolução espiritual. Então, a Dulucê, Oyá, cantou tão tristemente, tão veementemente, que todos os caçadores ouviram o seu canto e cantaram junto com ela. E a Dulucê encontraria então o seu próprio Orum. Durante 9 dias e 9 noites, Oyá cantou os seus lamentos. Quando ela cantou que a Dulucê descansasse nos braços de Olorum, né, Olorum, penalizado pela tristeza de Oyá, a Orixá, transformou Odé, Adulucê, em Orixá. Né? E Molé deu luz a ele. Irum Molé, aquele que viveu na terra, e Molé, luz. Olorum transforma Adulucê em Imolé, para que Oyá sempre possa ter contato com o pai que ela tanto ama. Né? E foi exatamente no momento que ela cantou Awadé Egum Belé Onixegum Olorum Awadé Egum Belé Belé Kenixegum Olorum, que adormeça na terra, que acorde no Orum, esteja Ori vencedor, Senhor vencedor, né? Rei dos vencedores. Oyá tinha tanto amor por esse pai que ela o exaltou neste Orique, nesse Orim, e Olorum ouviu suas preces e transformou ele no orixá. Então, esse mês de Arenã é dedicado a Oxóssi. Né? Oxóssi, Odé, orixá da caça, junto com Oyá, com Onira, com Oyá Elebedé, Oyá, mulher do ferreiro, e a Elebedé, a mulher que era do ferreiro, né? E a Ibo, Odé, Onirá, Oyá Onirá, Oyá Nirá, Oyá Dolu, Oyá Utulu, essas caminham nesse caminho junto de floresta. Não existe fazer, olhar, sem satisfazer, sem dar uma satisfação ao Shogun e nem tampouco a Adulu. A Adulucê, o seu pai adotivo. Na mente de Oyá, pai gerador, sim, respeito. Pai adotivo,
amor. Né? Então o pai que adota é o pai que ama. Diz algumas bocas pequenas que Adulucê, ele teria sido expulso da tribo dele por ser gay. Né? Adefano, a palavra certa é adefano, aquele que dissemina o esperma, fano, adefano, né? Aquele que dispersa o esperma, que não gera. Né? Não é muito bem visto num lugar onde ter filhos era uma coisa imprescindível. Então veja, o pai adotivo de Oiá, um adefano, chamado de Adulucê, né, recolheu aquela criança desprezada, deu carinho, deu amor, sem saber que ela era uma orixá. Né? Muitas vezes a gente colhe da vida aquilo que a gente nem imagina e nem tão pouco espera, nos tornando divino. Não. Melhores. Né? Só não me faz se tornar uma pessoa melhor. Então vamos dar uma rememorada. Mês de Arenã, mês de iniciação dos meninos, transformando homodés em ocurins, em homens. Né? Devemos tudo isso ao rito da Casa da Tinta, onde essas crianças serão pintadas. Né? E o iniciado também é pintado, a Casa da Tinta sendo fonte de prosperidade e riqueza daquela família, sendo ao lado colocado e depositado os iporis. Né? Os iporis dos nascidos, que é a parte do ancestral. Então seria a balé, devolver a terra. Né? O nome balé significa, né? Genguim, balé, ilaini, genguim, balé, oiá, saúde da terra. Ayababalé, Oxum, Oxum, toca a terra. Né? Então, balé, terra. A conotação de balé, cemitério, tem a ver, porque dentro do próprio espaço terra do leste, em África, eram enterrados os seus mortos, assim como enterrados os iporis, dando satisfação aos ancestrais que a criança então era nascida, depois fez a transição de Omodé para Ocurim, né? E o seu umbigo o serviu, seu Ipim serviu como iniciação no Ori, como símbolo de progresso através do plantio da palmeira do Dendê, e a outra parte que liga a sua mãe, né? Porque pode não se saber quem é o pai, mas mãe não tem como negar. Né? Mãe é mãe, Malu é Malu, vaca é vaca. Né? Então, esse rito do mês de março, né, é Jodudua, a grande mãe, a Yabadu, Yagbadu, a grande cabaça, mãe de todos nós no Aie, e a Abé, né, a mãe que presentia a cor Odudu, a Ondudu, a cor negra, do pigmento que mora na casa Awon Lesse Awon, na casa da tinta, que é responsável por todo progresso e felicidade de uma casa. Então, Kuoxe mês, que seja bem-vindo, o mês de Arena, né? Eku Arena Bobo, seja bem-vindo mês de março a todos. Mês Oxé, Ode, Adluce, Oxé, Ia Oduduá. Então, mês das Iabás, do rito de Yami, que também são ligados ao Oxóssi. E a Apaocá, mãe de Oxóssi, a Jaqueira, mãe de Oxóssi. Mas isso é uma outra situação. Então, bem-vindo o mês de Arenã, que é o mês dedicado a esses ritos e cultos. Só um pouquinho que eu tenho que tossir. É o mês também de Aie, Aie-Alé, né? Mãe Terra, né? Aquela que propicia todas as coisas boas que nós vivemos, as comidas, as raízes, as plantas, tudo. Então esse é um mês muito poderoso, Oxarenã,
e devemos saudá-lo com muita alegria. Então, africanos e africanas de todas as partes e de todas as cores, vamos nos unir nos axé. Na casa da tinta, Lesseauan tem cor de todo tipo, tem pintura de todo tipo, tem os penas de todas as cores. Então, vamos olhar todos nós, africanos de todas as cores, cujo Ipori nos liga a um ancestral divinizado, um Irumolé, e respeitar as diferenças. Eco Arena Bobo.